a sessão ter de 15 a 20 minutos. Tá, tranquilo. Só para chegar uns 10 minutos. Tá. Então, boa tarde. Me chamo Felício. Eu atualmente curso mestrado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada aqui na casa, na UERJ. Mas eu fiz graduação no outro campus da UERJ, em São Gonçalo, na UFP. E meu trabalho aqui, na verdade, é um resgate do que eu fiz lá. Não é o que eu estou trabalhando atualmente. Atualmente eu trabalho com trágico, tragédia, mas aqui eu trouxe um trabalho que escrevi com um colega que deveria estar aqui, mas não pôde vir. Então eu vou tentar cobrir um pouco a parte dele também e apresentar. Como ele disse, o título, a pesquisa em teoria literária, como campo de possíveis revisões da ficção brasileira do século XIX e XXI, desconstruindo e produzindo modos de entrada nas produções de Virgílio Várzea e Michel Lauro. Então, como eu disse, na verdade, isso aqui é um produto da minha graduação, que eu fiz um trabalho de pesquisa de literatura contemporânea e eu tinha um colega que trabalhava com naturalismo. Então, tentamos entrecruzar nossas pesquisas de alguma forma com a crítica hoje. E pensamos que há uma criteriosa e árdua tarefa ético-política de desconstrução de jargões tradicionais e direcionamentos historiográficos cartesianos. E com isso, na verdade, a crítica tanto do século XIX quanto do século XXI deveria ser pautada na desconstrução ou pelo menos no questionamento desses jargões, de forma múltipla e a criar o que nós chamamos de modos de entrada na ficção contemporânea. E essas angústias, talvez distintas por trabalhar com o século XIX e eu com o século XXI, podem parecer a princípio distantes, mas no caso elas se entrecruzam justamente nessa crítica, de maneira a redesenhar o passado e a escrever o presente fora dos planos cartesianos e lineares de ensino de literatura. E aí um primeiro ponto seria a literatura e seus modos de entrada, nas vidas de Virgílio Várzea e Michel Lauro. Nesse caso, o trabalho desse meu colega é a partir da obra do Virgílio Várzea, que foi um escritor naturalista catarinense, mas de alguma forma, por ele ter feito uma publicação a partir de folhetins, essa produção ela foi excluída do cenário literário da época, porque era considerada uma produção menor e de pequeno valor, então foi mal lida nessa época. E dessa forma, o que empregaram na incursão do naturalismo do século XIX seria basicamente essa ideia romântica e cartesiana, que esse trabalho tenta recuperar, né, um outro valor e desconstruir essa ideia, com a possibilidade de trazer o passado por meio da sua pluralidade baseada ainda nas ruínas. Então, é preciso entender que dessa forma não é uma necessidade ou uma vontade de salvar o passado, mas sim de ressignificar frente às transformações da experiência histórica essas questões. Com isso, temos o exemplo de Virgílio Várzea, que problematiza justamente o modelo hierarquizante e hegemônico de leitura para seguida propor estudos do romance e folhetim, tradicionalmente tomado como literatura menor. Virgílio Várzea não teve a sua produção contemplada na trajetória da historiografia e da história da literatura, como já nos é conhecida. Então, levando em conta a sua produção, a sua história e trajetória, buscamos recuperar e não só alocar ele naquilo que Pierre Bourdieu vai chamar de campo literário, mas também de dar jus e relevância à sua própria obra, que foi, de certa forma, esquecida. E, de fato, nessas pesquisas, encontramos fontes em que teóricos e pesquisadores atrelam a obra do Virgílio Várzea ao naturalismo, principalmente as leituras relacionadas ao Zola. Só que ainda há um outro porém, que esse naturalismo do Virgílio Várzea não seria esse naturalismo conhecido, mas sim um produzido no sul do Brasil, que tem as suas características próprias e específicas e renegada pela crítica literária de alguma forma. E isso vai de encontro também com as próprias ideias do Luiz Azevedo e o Adolfo Caminho, que vinham do norte. Então, nosso trabalho passou a atrelar Virgílio Várzea e sua obra no momento naturalista brasileiro, embora ele não apareça na historiografia tradicional como integrante desse movimento. Mas a nossa tarefa seria de dar justamente continuidade a essa aquisição de material, de fonte primária e de textos, recuperando tanto na Biblioteca Nacional como em lugares específicos.
Então lidamos com o perigo dos reducionismos e dos jargões que apregou o discurso da crítica e fixam a produção literária em um determinado tempo, em uma determinada perspectiva positivista de historiografia, que conserva conceitos e grupos hierárquicos. São também englobados em terminologias de gerações literárias e escolas, das quais não só se restringem unicamente ao século XIX, mas percorrem e ameaçam também o que está sendo produzido hoje, tanto de crítica quanto de ficção. E é daí que o meu trabalho entra junto com o desse meu amigo, que seria basicamente entender a ideia da ficção contemporânea fora de um esvaziamento de jargões e fora de uma urgência da crítica em colocá-la em categorias. Dessa forma, há um esvaziamento na ideia da raiz do contemporâneo, que previa justamente a desconstrução de lugares definidos e centralizados na contemporaneidade. E é por isso que devemos planar nas lições do passado, mas também nos atentarmos às escrituras poéticas da contemporaneidade, como veremos a seguir. Um outro ponto seria, agora, a reflexão contemporânea. Nesse caso, de acordo com essa pesquisa já feita com o Virgílio Várzea, a gente já tem um subterfúgio maior para entender que esses espaços eles se dão a partir de limitações, de avanços e de retrocessos, e que são espaços difusos e árduos, que se inserem, paradoxalmente, uma crítica cooperativa e fértil, que pode estimular indagações diversas, mas ao mesmo tempo corre o risco das classificações rígidas. E o meu trabalho na graduação ele foi sobre releitura de trágico na ficção contemporânea, justamente para retomar esses conceitos que eram tidos como longa tradição, se inseriram dentro dessa longa tradição e eram tidos como conceitos rígidos, e ao mesmo tempo que havia uma multiplicidade de ideias, essas ideias não eram, de certa forma, consideradas. Então, o trabalho parte também a questionar a ideia de gosto particular em detrimento de um gosto de toda uma sociedade. Essas questões desestruturam as noções de estilo de época, baseadas em um plano de ensino conservador e canônico, recuperando e apresentando autores que não se enquadram à redução historiográfica hegemônica. E aí eu trago a fala do Sir Egerton ao tratar da questão das instituições literárias, que seriam justamente essas instituições de tradição e de poder. Só que Michel Aube, nesse caso, ele consegue atribuir uma